Neste mês de alegrias, em que lembramos a chegada do nosso querido Mestre, Jesus, em que lembramos de amigos, de parentes, de pessoas especiais na nossa existência, e também, alguns trabalhos que a gente vê voluntário, dos correios, de instituições, de arrumando cestas básicas, arrumando lembranças, para que se lembre realmente a vinda do Cristo. E nessa lembrança, a gente sempre faz um estudo, uma síntese por volta da semana do Natal, do que representa o Natal, do que representa o Cristo e a importância dele nas nossas vidas. Mas essa lembrança a gente quer deixar bem marcante com vocês, que é uma lembrança que deve ser feita todo dia, porque, como lembrou o Mário aí, a simplicidade, ela vem do exemplo, e o exemplo que nós temos é Jesus. Nasceu numa família simples, não teve nem lugar para onde chegasse, arrumou um local simples, uma manjedoura, levou uma vida simples, nos deixou muitas mensagens, em especial o Sermão da Montanha com as bem-aventuranças, e que nos faz referências. Só que nós estamos ouvindo, sentindo, escutando tudo isso e não alcançamos. A gente, na questão de número 4 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta a eles o seguinte: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? Essa pergunta é feita porque em todos os lugares, em todos os momentos, a gente escuta informações, recebe mensagens, hoje muito através do celular, mas de rádio, de televisão e principalmente, que a gente lembrou nesse mês, que faz essa referência que nós temos da própria comunhão, o Natal que é feito, que o Mário, há semanas atrás, pediu para ajudar na cesta, para quem pudesse deixar de alguma coisa. Mas a lembrança ideal nesta situação é a simplicidade. Porque dentro das, vamos dizer, lembrança dos nossos guias, protetores, espíritos maiores, a maior dificuldade nossa é a vaidade, são aqueles pecados capitais, A gula, a vaidade, a ira, a luxúria. Todas essas condições atrapalham a nossa existência. E a gente tem que lembrar daqueles que nós tivemos, como, vamos dizer, mestres menores, em comparação com o nosso querido Jesus, mas que nos deixam exemplos. Mas nós temos lá o Confúcio, o Buda, o Gandhi, São Francisco de Assis, o Kardec, o Chico Xavier e outros que viveram de uma maneira simples. A gente tem a lembrança aí do que o Mário falou, esse guia, esse mestre, esse que serviu de elo entre nós e a espiritualidade maior, com essa bagagem de 412 livros editados, sem nenhum direito autoral, e que cada hora que você compulsa um desses livros, é um manancial de coisas boas. Não existe um senão em nenhuma dessas páginas, de André Luiz, de Emmanuel, Eurípides Barçanufo, de todos esses queridos que ali se manifestam. Então há uma necessidade da gente avaliar que, a gente sempre lembra aqui, lembrando bem da parte nossa material, de uma pessoa que disse aí na televisão que Deus dá uma vida para cada um,
cada um cuide da sua. Então, um dos pontos difíceis na nossa existência é a convivência. A convivência nossa, ela atrapalha a gente. Está olhando feio, mas é essa. A primeira condição da convivência é a não aceitação. O senhor me disse agora há pouco aí, né? Fiz isso para cutucar fulano. Mas não é cutucando. Cutucando a gente faz em bicho, em animal, que a gente não dá para conversar, mas mesmo às vezes entende. O ser humano, a gente não cutuca. Aí vocês esquecem sempre. A gente fala, mas ninguém lembrou. A gente reza. Mas não é para ele. É para o nosso anjo da guarda. Para conversar com o anjo da guarda dele, para na hora oportuna ajudar. Porque são as lembranças que acontecem na nossa vida. A gente vê lá o São Francisco de Assis ficou doente e tal, deitado lá, fez uma reflexão, ninguém cutucou, ele estava quieto. Então há uma necessidade da gente entender que todas essas informações, e mais algumas que a gente passe, elas estão presentes na vida das pessoas com as quais nós convivemos, dos amigos, não é? Dos parentes, dos entes queridos. Não é? Então, há uma necessidade da gente entender que a gente foge e fica questionando Deus. A gente trouxe essa lição hoje falando sobre Deus, porque a gente se coloca em um mundo de coisas, né? Deus fez isso, Deus é aquilo. Quer dizer, julga-se, aí não é nem cutucar, julga-se a divindade em função dos acontecimentos. É muito pobre, o sistema não está funcionando, tal coisa, né? O governo não cuida, o outro está fazendo isso, o outro está... Mas na realidade não é isso. Tem que lembrar, né? A gente diz sempre dos espiritualistas, mas tem também os mais materialistas, né? E os bélicos, rebeldes, né? O almirante Barroso na Guerra do Paraguai, né? O Brasil espera que cada um cumpra o seu dever. Então não é o Brasil. Ele falou em nome nosso e é a condição, mas aí é o que o Emmanuel traz numa das suas lições sobre esse assunto, que diz: meditemos. Vai-se para uma academia, uma escola superior de guerra, estuda-se, tem as melhores condições para um relacionamento entre irmãos bélico. Aprender a matar, jogar bomba, fazer tudo, ainda fazer com classe, que olha, tem, né? Tem uma série de requisitos, não faça isso, cuide dos meninos, cuide, e quando o indivíduo extrapola. O Emmanuel nos fala desse meditemos em todos os campos, no campo da medicina, no campo do ensino, do mestrado, né? Do doutorado, e que a gente esquece, né? A gente faz todo esse trabalho e esquece que a maior parte da nossa população é analfabeta. Nós estamos falando, estudando aqui, né? Como lembrou agora há pouco, quando ele falou assim, eu tenho um amigo que foi trabalhar na periferia. Eu tenho vários amigos e entes queridos meus que foram trabalhar na periferia, mas foram trabalhar na periferia para ler evangelho no centro, porque a população que vinha assistir era analfabeta, não tinha condição de ler, ele que ia ler para as pessoas. Porque quando a gente estuda os textos sagrados, Jesus diz, foi dito aos antigos. Por que foi dito? Porque todo mundo era analfabeto, precisava alguém vir para contar. Agora nós evoluímos de uma maneira, hoje é PhD, isso tem mestrado, tem, mas a grande massa está fora. A gente cuida de si, ótimo, é importante isso, a gente melhorar, mas o que você está fazendo do lado? Lembrei agora há pouco, falando que a gente estava
cumprimentando uma pessoa querida que está fazendo aniversário hoje, né? Ela fala, lembre de mim. A gente lembra todo dia de todos os amigos. Mas lembrar, não é? Dos amigos, dos parentes, dos nossos amores, não é? Porque a gente é apaixonado por um artista de cinema, por um cantor, por um jogador de futebol e que ele nem sabe que a gente existe. Agora, ele é um destaque. E os que não são destaque, que a gente não lembra? Então, o Emmanuel diz isso, meditemos. Como é que nós estamos procedendo no nosso dia a dia? Então, a gente tem uma série muito grande de informações, não é? Lembradas por ele, não é? A respeito dessas condições. Vamos estudar uma academia, não é? De polícia, de bélica, para fazermos guerra, não é? Vamos fazer filosofia. Eu tenho vários afiliados e tudo, vai fazer filosofia pura. Um na USP, outro aqui na UNB. Quer dizer, bonito, você está estudando a essência, todo o pensamento. O outro, não é? Se doutora e aprimora no direito penal. Não é? Outros amigos, embora eu tenha alguns que são contraditórios nesse ponto, não é? Tive até um professor, né, o Damásio, evangelista de Jesus, que a gente ia assistir os julgamentos dele, porque era aula, e era um cara bom, e a gente caçoava dele, porque ele nunca conseguiu pôr ninguém na cadeia, né? Porque o indivíduo tem um espírito aberto, ele está num lugar de condenação, mas ele não é de condenar, ele é de recuperar. Isso que a gente tem que entender. Se o seu amigo é arteiro, você está percebendo que ele vai ser atropelado no meio do caminho, não adianta você falar para ele. Reze para o seu anjo da guarda, para rezar para o anjo da guarda dele, para que no momento oportuno, não é? Ele perca o ônibus, ele perca o carro, o motor funde, e o indivíduo deixa de fazer alguma coisa que a gente fica sempre questionando, oh Deus, por quê? Não é? Eu ia chegar atrasado da reunião. Tu tem razão. E em muitas dessas condições não é Deus, são os caras ligados a gente que acharam uma oportunidade de fazer a gente desviar. Então, quando ele fala meditemos, vocês podem dizer tudo que vocês pensam de atrapalhado durante o dia. Vê um político, vê uma notícia de que não estão dando atendimento aos pobres, às crianças, os remédios estão num nível, o outro fala assim, mas eu não compro genérico porque genérico não está fazendo efeito. É uma coisa muito difícil, que outro dia até um amigo me disse isso, falou assim, eu fui tomar o remédio, tomei, o médico disse que o genérico não estava funcionando. Então eu vou tomar o outro, agora eu vou fazer a doação. Como é que você vai fazer uma doação de um negócio que não está fazendo bem para os outros, você passar para o outro? Não é? Porque o cara está procurando, está indo lá na assistência, no posto de saúde e tal, e não tem remédio, e eu tenho. Mas eu tenho genérico. Você tomou? Tomei, mas não fez efeito. Agora você dá para o outro? Porque isso que é a condição da doação. Você dá uma roupa usada, não é? Uma vez nós tivemos um trabalho desse que recebemos numa instituição, mais de uma, não uma. Não, nós estamos dando as roupas, mas tiramos botões que o botão identificava de onde era a roupa. Não olha feio, não, porque é do seu time. O outro, né, entrando, falou, não podemos dar a roupa para vocês porque tem a etiqueta da loja. Só se vocês comprometerem em tirar toda a etiqueta da loja. Então, coisas às vezes boas que estão o indivíduo, não é? Tem que tirar o rótulo, tem que tirar o nome, tem que tirar isso. Ou então, o caso, tem que pôr o nome, tem que pôr a identificação, não é? Eu tenho muitos amigos e que eu brinco com isso. Falou, assinou a obra, você fez? Eu vou pôr meu nome, tá? Não precisa isso. Quando você faz, você já está identificado com o serviço. Não é o aqui, agora, material que vai nos elevar.
Porque o que nos eleva é o anonimato. É o caso, por exemplo, do Chico. Quanta e quanta coisa feita, quanta e quanta mensagem, quanto que nós lembramos do dia dele. Então, quando o Emmanuel lembra para a gente meditar, ele vai a extremos, não é? Nós lembramos aqui do sistema bélico, ele fala nos estudos, fala nas bibliotecas, mas aí vem um vândalo, põe fogo na biblioteca. Vem o outro e fala, não, filosofia pura não pode, tira o currículo. Como coisa que se nós tivéssemos, não é? Ou tirássemos, eu tenho uma vivência grande nisso, vocês não é? Se tirássemos alguma coisa, o homem deixa de ir para frente. Porque no começo da minha existência, eu tive dentro da minha família de queridos e fora, os chamados rábulas, os professores leigos. O cara não fazia uma faculdade, mas ele estudava. Onde eu trabalhei, Banco do Brasil, grande parte não tinha um curso acadêmico, mas eram doutores. Quando a gente trabalhava em Anápolis, a gente tinha alguns dos encenianos que faziam uma palestra na hora do evangelho, que a gente brincava. Na faculdade a gente não vê uma pessoa falar assim, que tem essa facilidade. Então, quantos leigos estão aí passando? Sejamos leigos, mas doutores, fazendo melhor. Mas não é doutor com o diploma, com o acadêmico, né, da FGV ou de quem que seja, hoje o doutor da vida. Agora, como se lembra no Espiritismo, é filosofia, ciência e religião. Quando nós falamos nesses dois lados, nós estamos falando de cursos, né, de filósofos, de pensadores, de pessoal da área material, advogados, economistas, não é? Contabilistas. Quando a gente esquece que o elo principal é o Pai, é o Criador, não é? Pai nosso que estás no céu, fiat luz, faça-se a luz, não é? Começou a vida, os espíritos são criados simples e ignorantes. Quando a gente faz a nossa lembrança diária, voltamos, é o Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, Pai de todos os aflitos neste mundo de escarcéus, que diz lá o nosso querido Padre. Mas não é assim. Pai nosso que estás nos céus. Sim, a referência é Ele. Mas a quem nós ligamos? Isso quando a gente estuda o capítulo 14 do Evangelho, honrar pai e mãe, a gente ainda não entendeu. A gente diz, Pai nosso que estás nos céus. Garanto que você nunca pensou nisso. Não é? Eu brinco lá em casa que eu, a minha esposa, e tem uma série, não é? Nós temos que ir para um abrigo, porque nós somos órfãos, não é? Nós somos carentes. Não temos pai, não temos mãe, todo mundo já desencarnou, não é? Já está longe, então nós precisamos de alguém que cuide de nós. Só que a gente esquece que a gente falou, Pai nosso que estais nos céus. A gente fala que Deus não está olhando dos pobres, dos doentes, mas está. Ele olha a essas pessoas através de nós. Ele é o Pai nosso, que aquele que tem o esclarecimento, que tem a informação, que tem o recurso, dê o que tem. Ah, o cara não tem o remédio, mas você não pode dar o remédio para ele? Ah, não, ele tem que ir lá no SUS, ele tem que ir lá no... Será que não dá para você dar uma folga para ele e para proporcionar? Ah, o cara está pedindo um pão, vai trabalhar. Sim, mas você deu um emprego? Não, então arruma o pão para ele por hora. Então, há uma necessidade da gente entender que pai não é aquele que gera. Então, Pai nosso, aquele que nos criou. Pai é aquele que está presente, que educa, que aí é o pai e a mãe, né? Tem pai que faz mãe e tem mãe que faz o pai. Então, é o conjunto, quando nós falamos pai e mãe, que a gente diz, os espíritos superiores não têm sexo, estão no outro nível, não é? E nós falamos de uma maneira genérica. Então, há uma necessidade da gente lembrar,
quantos pais nós tivemos na nossa existência? Educadores, professores, mestres, a babá, né? O indivíduo que levava a gente na escola, o que ia buscar. Porque eu lembro de muitos, a gente fala assim, eu não posso me comprometer com os meus filhos e levar neto para a escola, porque aí eu fico ligado a isso, eu que vou ser o carregador de neto. Quer dizer, é a oportunidade que você tem de estar com o neto, de estar, e você não quer, porque não quer assumir um compromisso, não quer ser o pai do neto. Então, quantas e quantas pessoas, porque a gente tem uma figura muito bonita na Igreja Católica, né? Não conheço as outras para dizer, né? Mas alguns conhecem outras religiões, outras circunstâncias, que tem também essa figura, não é? Do padrinho. É aquele que não gerou, mas aquele que cuida. Porque o nosso padrinho principal, esqueceu, né? É o anjo da guarda. Deus nos criou, mas para a gente vir para cá, arrumaram alguém e falou, o arteiro aí pode deixar por minha conta que eu vou acompanhá-lo. É o nosso Deus, que a gente esquece, que é o anjo da guarda, como é o professor, como é o guarda na rua, certo? Eu tenho um parente que era assim, de polícia especial, né, tropa de choque, e você vê como que tinha um senso religioso muito grande, foi lá atrás do comandante e falou assim, eu não quero mais trabalhar na área especial, eu queria ser guarda de rua para atravessar menino na porta de escola. Eu, cara, não, o senhor não pode, porque o senhor tem uma especialização, é doutor nisso, é doutor naquilo. Quer dizer, o indivíduo teve que largar, fazer uma série de coisas para poder trabalhar no lugar assim, tem que abandonar. Porque a gente não aceita isso. Lembre-se bem quando você estiver em dificuldade. Querido aqui do Mário, aonde vocês estão, vocês esquecem de muita gente. Salão, fala para eles. Como é que é o nome do salão? Bezerra de Menezes. Foi promovido e não quis, vou ficar aqui para ficar com os meninos arteiros. Então, quantos de nós recebem uma promoção na vida, recebe alguma coisa, mas fala, não, por hora não, eu vou cuidar de quem está precisando. Porque é para a gente se valorizar, sim, mas o maior valor que nós podemos dar a nós mesmos é aquilo que nós vamos semear, aquilo que nós vamos plantar. Porque quando a gente ouve aí informações, a gente não questiona se é certo ou errado, mas serve de exemplo, que fala de um dos espíritos, que é um exemplo aqui na vida do Brasil, que tem instituições, que tem a própria área militar, tem muita coisa ligada, não é? Que é o Fabiano de Cristo. Não é? Foi um porteiro de mosteiro, de lugar simples, analfabeto, português que abriu mão de tudo que tinha, veio para o Brasil para trabalhar. Mas quando se refere ao espírito, quem era? Segundo alguns, o Anchieta. Quer dizer, catequizador, escritor da literatura indígena, fez um monte de coisa numa outra encarnação, não vem como doutor, vem como simples, mas para quê? Para trabalhar com, não os grandes, com os lugares reservados, as garagens próprias, mas aqui, aquele que está precisando de um sorriso, de um amigo, de um bom dia. Então, a gente quer lembrar aqui, que a gente fica questionando quem é Deus, quem não é. Filosofia tem aí à vontade. Ciência diz, é só aquilo que a gente vê. O que não vê não é nada. Então, aquele negócio, eu não vejo o ar, então estou respirando, não é nada, né? A energia, vai lá, tem o nosso querido, seu padrinho, o Mesmer, né? Buscar, arrumou um padre que era professor dele, né? Que magnetizava os círculos para passar na pessoa, para passar energia. Depois foram estudando, e descobriram que a própria pessoa tinha energia, que passava, que é o passe, mas que muita gente questiona. A água fluida. Quantas e quantas coisas estão na nossa vida que a gente aceita
aceita que é mais fácil. Vive a benzedeira, vim aqui tomar um passe, que coisas que estão fora, mas mexem conosco, mostrando que existe um mundo maior, que existe um Pai que cuida de nós, não como a gente acha que é Ele que tem que vir, né? Falar, por que fulano te atendeu e não atendeu a mim, né? Isso eu já vi. Fulano veio aqui e conversou com você, podia ter conversado comigo, mas eu não vejo, não sei. Aí apareceu alguém e falou, ó, faz isso, deram o recado. O outro é evidente, vê, né? E o Espírito não apareceu para ele, apareceu para um outro que falou para mim, ó, faz. E ela, dá um passe. Porque eu não estou vendo, não estou sabendo. Falou, ó, dá o passe. Então, as coisas que a gente às vezes esquece. Numa hora dessa, você está tomando água fluida, você rezou? É a bênção sua. Está tudo ali. Mas você tem que colocar o seu também ali, né? Na hora de tomar água, de comer, na hora de falar, da gente vibrar, Deus está em tudo. Agora, Ele se manifesta através das pessoas que estão conosco. Então, a gente não precisa que os Espíritos respondam. Num axioma que aplicais às vossas ciências, não há efeito sem causa. Então, é a chave de tudo. Agora, a gente pergunta a vocês, temos tudo isso, olhar o sol, olhar a natureza, as flores, as variações, os bichinhos, o macro e o micro, não é? Não é macro loja para vocês fazerem compra, não é? São as coisas grandes e as pequenas, em tudo tem isso. Mas há uma necessidade da gente sair do pedestal, sair do púlpito, descer, não é? Andar com as sandálias da humildade, não é? O São Francisco, o próprio Cristo. Então, entender que Pai nosso que estais nos céus é o Pai maior. Mas aí vem os mestres, depois dos mestres, os filósofos, educadores, pensadores, pessoas que estão em sintonia e que não vão enfiar na cabeça da gente. Eles deixam um exemplo, certo? Vai e faz, né? E aquela lembrança que você também esquece de Jesus. Vai e faz. Se não aceitar, sai, limpa a poeira e vai embora. Não vai brigar com ninguém. Não temos que enfiar nada na cabeça dos outros, porque cada um tem o seu grau de maturidade. Nós temos que dar amor. Então, por isso que a gente fala, é filosofia, ciência e religião. Religião é o amor. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento. Instruí-vos o segundo. Mas não é instruir só a si. Aquilo que a gente ensina é o que a gente aprende. Todos nós somos professores leigos. Estamos ensinando alguma coisa. Porque quando você traz a filha aqui, traz o filho, traz o outro, faz isso, fala da esposa, da sogra, não sei. Teoricamente são seus filhos. Então, não é filho aquele que gera, pai aquele que gera, é aquele que está junto, que percebe e que serve de sintonia para aquele pai. Não é tão grande, mas é ótimo nosso, que é o anjo da guarda. Então, a gente procure um pouquinho lembrar. A gente tem um poema do Eurípides Barçanufo e diz isso: olha o universo, olha as folhas, olha a plantinha, olha o bichinho, olha a onda. Tudo isso, não é? Que a gente vê, não é? Com uma causa tem um efeito. Um efeito tem uma causa. Então, a causa é a causa maior. Todos nós estamos nisso. Então, não é para a gente questionar. É para a gente viver melhor. Nós estamos terminando um ano lembrando de Jesus, lembrando das coisas boas dele, mas é para o nosso dia a dia, que é o presente, é um momento bom, sem mágoa, sem ressentimento, não é? Eu não tenho um marido problemático, eu não tenho filhos problemáticos, eu tenho pessoas que me estimulam. A gente entender, porque você já pensou, o Chico, não é? A Joselma foi uma vez lá e viu ele juntando jornal de tudo, de crime, e olhando, ela ficou achando aquilo esquisito, falou, eu leio tudo isso para saber quem eu tenho que rezar mais. Então, quantos que nós temos na nossa família que a gente não precisa abrir jornal nem olhar, sabe que o bichinho é arteiro,
não é? Que está precisando. Seja filho, seja pai, seja irmão, seja governante, seja quem for. Então, quando a gente fala em Deus, esse Deus é o Pai Nosso. Mas quando a gente ora o Pai Nosso, vem Jesus, vem os mestres, vem todo mundo, o anjo guardião. E todos aqueles que servem de intérprete, que a gente brincar, eu vou lá na vidente, paga a consulta, mas quem aparece é o anjo da guarda. Quer dizer, ninguém vai perder a oportunidade com você. Você pagou a consulta, tem uma vidente boa, né? Quem vai aparecer lá é o seu anjo da guarda. Ele não diz que é ele, diz que é a vidente, mas aí está. Então, ninguém está desprotegido. Todo mundo tem o seu pedacinho para passar. Mas, em muitas das vezes, é aquilo que a gente semeia que a gente vai colher. É o que nós estamos precisando. Que a gente tenha essa lembrança. Pai, todos nós os temos, mas não é só o físico, o espiritual, são aquelas pessoas que convivem conosco e que nos dão ensino, e que a gente não tem que ficar questionando, tem que aprender a entender o sonho, as palavras, o que a gente escuta. Então, lembremos, todos nós somos filhos de Deus, todos nós estamos amparados, que a gente possa, né, lembrar o Natal todos os dias, lembrar o que a minha amiga pediu, hoje é dia do meu aniversário, lembra lá? Todo dia é dia dos nossos aniversários. Todos os dias nós estamos recebendo mensagens, bênçãos, presentes das mais diferentes condições. Que a paz de Deus, de Jesus, de nossos guias, possa nos iluminar e que nos amemos e nos respeitemos a cada dia mais, com humildade, simplicidade, sem perder a oportunidade. Que assim seja.